Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor. Como você está? Tudo bem? Espero que sim. E seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal. Quero pedir para você que já é inscrito, curtir, compartilhar, deixar seu joinha aí, tá? Nos abençoar com a sua interação. Deixa seu comentário, por favor, abaixo deste vídeo. E você que é a primeira vez, é, aquele pedido, né, maroto que a gente sempre faz aqui, para que você possa também nos ajudar se inscrevendo e aí compartilhando e fazendo aquilo que Deus colocar em seu coração para nos ajudar, tá bom? Nós estamos aqui então em mais uma lição acerca das lições bíblicas e a temática geral é em defesa da fé cristã e combatendo as antigas heresias que se apresentam em uma nova roupagem ou com uma nova aparência. São heresias antigas que se apresentam nos nossos dias, no século XXI, com uma nova roupagem, com uma nova cara, com uma nova visão, né? Meio que remasterizada e não fugindo da sua base principal, que é exatamente confrontar e tentar contradizer as doutrinas que a Bíblia ensina. E nós, como verdadeiros cristãos, estamos aqui para defender e combater e lutar contra esses falsos ensinamentos, tá bom? Meu querido, nós vamos falar hoje na da quinta lição que fala sobre Jesus é Deus, falando sobre a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Amém? E seguindo aqui o nosso texto áureo vai dizer assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, versículo 1, tá? A verdade prática vai dizer assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e depois o capítulo 9, versículo do capítulo 9, quer dizer, versículo 9, desculpa, versículo 9 até o versículo 14. João primeiro, versículo 1 ao 4, depois do versículo 9 do capítulo 1 de João até o versículo de número 14. Tá ok? É uma temática importante. Você precisa continuar e ficar conosco até o final. Tenho certeza que você será edificado com mais um texto bíblico e com mais uma lição e com mais uma temática que será abordada aqui para você, tá? E logo no capítulo 1, versículo 1 de João, o texto grego diz: Enarre en rologos, kai rologos, en proston, theon, kai theos, en rologos. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Deus. Então, João já começa aqui dizendo sobre acerca da encarnação do Verbo e também tanto a encarnação bem como a deidade do Verbo. No versículo 2 diz: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida dos homens. Estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Glória a Deus. Vamos partir então para o outro versículo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o não o conheceu. Tá bom? Esse é um texto, primeira parte aqui do nossa leitura bíblica em classe. Aí tem aqui o versículo 11, né? A partir do versículo 11 até o versículo de número 14. Podemos verificar isso aqui. O versículo 11 vai dizer: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Aí vamos para a nossa introdução. O que é que nós vamos ver então hoje aqui nesta quinta lição? Vamos ver a divindade de Jesus, a afirmação e comprovação bíblica da divindade de Jesus, características da vinda de Jesus, da vida, não, características da vinda de Jesus, as declarações do próprio Jesus sobre sua divindade, a principal heresia que nega a divindade de Jesus, o legado desta heresia para os dias de hoje e a postura do cristão, a postura da igreja, a minha e a sua postura mediante a esta temática e estas heresias, tá bom? Tendo explicado já aqui a introdução, vamos para o primeiro tópico, que é tão importante quanto os demais. O primeiro tópico aqui vai dizer a doutrina bíblica da divindade de Jesus, a natureza divina de Jesus, a afirmação e comprovação bíblica de sua divindade e provas dessa divindade, né? Jesus é Deus, João 20, versículo 28, Tito 2, 13, 1 João 5, 20. Jesus é Deus desde a eternidade. João 1, 2, 17, 5. Jesus é eterno e Pai da eternidade. Isaías 9, 6. Esteve envolvido no ato da criação. João 1, 3, Colossenses 1, versículo 16, 17. Então, reconhecer Jesus como Deus não é apenas uma questão teológica, mas o fundamento da fé cristã e da nossa esperança. Olha aí, então, queridos, não é só uma questão teológica, dos estudos teológicos, para tentar provar, né, para as heresias e para as seitas que discordam deste pensamento, deste ensinamento bíblico, mas que a doutrina bíblica da divindade de Jesus, ela sopra sobre nós exatamente como aquele que foi e é o responsável pela redenção do homem, tá? Então, assim, é, crer que Jesus Cristo é Deus é importantíssimo, é necessário. Por isso que Pedro disse: Ó, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O próprio Deus testifica dessa divindade, desta participação de Cristo na como segunda pessoa da Trindade. Eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo, né, a quem me agrada, a quem a minha alma se agrada, né? Jesus disse: Eu e meu Pai somos um. Isso está falando ali da questão também da unidade de poder, da unidade entre as pessoas da Trindade, né? Sabemos que são três pessoas distintas, né? Um não é o outro, mas todos eles são um único Deus, tá bom? Essa é a base da doutrina da Trindade que foi vista aí no domingo passado ou na aula passada, na quarta lição, tá? E vamos aqui, ó, avançando. Os atributos absolutos de Jesus. Olha a imagem, está dizendo aqui, ó, Deus Criador, atributos incomunicáveis. Desse Deus Criador é onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Aí vem para a humanidade, os atributos comunicáveis. Porque são atributos incomunicáveis, porque são os atributos que somente Deus comunica. Ou seja, só Deus tem, só Deus possui. Ninguém mais tem esses atributos. Só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente e só Deus é eterno, ou subsiste, ou é sempre eterno, sempre existiu na eternidade. Humanidade. Humanidade são atributos comunicáveis, ou seja, são atributos que você pode encontrar também no homem. Inclusive, quando a Trindade diz, façamos os homens conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, está falando dos seus atributos comunicáveis, amor, sabedoria, misericórdia, bondade e etc. Então, Adão foi revestido e foi feito com esses atributos antes da queda. Então, pós-queda, o homem perde alguns desses atributos comunicáveis aqui, o homem se torna odioso, o homem se torna rebelde, o homem se torna mau, o homem se torna feroz e por aí vai. São características de, de uma pessoa caída, tá? Essas que eu acabei de dizer. Porém, os atributos comunicáveis, o amor, a sabedoria, a misericórdia, a bondade, são atributos de pessoas regeneradas, regeneradas pelo poder salvífico de Cristo na cruz, tá? Então,
Cristo ele morre na cruz do Calvário como Cordeiro perfeito para também resgatar aí esses atributos comunicáveis. Por exemplo, o fruto do Espírito é o amor, o principal. E a partir desse amor que gera e é gerada a sabedoria, misericórdia, bondade, longanimidade, domínio próprio e por aí vai, né? São os atributos aí do Espírito Santo que produz em nós, em nosso espírito. É a moldagem, a modelagem do nosso caráter, do caráter humano, tentando aí produzir para que sejamos parecidos de novamente com Cristo, tá? Parecidos com Cristo. Então, aqui, os atributos absolutos de Jesus. Trata-se de características exclusivas de Deus, que revelam sua essência e natureza divina incomparáveis, os quais são atributos incomunicáveis. Esses atributos incomunicáveis, ou seja, somente Cristo possui, somente a deidade, somente a divindade possui. Então, como eu estava falando, os atributos comunicáveis são atributos que afirmam a grandeza e majestade absoluta de Deus, que pertence somente a Ele, ou seja, só Deus só pertence à divindade ou à deidade. E são atributos que confirmam e afirmam a grandeza e a majestade de Deus, né? Então, vamos lá, não tendo sido compartilhado com a humanidade, então somente Ele possui onipotência, onipresença, onisciência e eternidade. Estão aí os textos bíblicos para você verificar. Né? Se Cristo possui esses atributos, lógico, logo ele é Deus. Que lembrando que esses atributos não foram dispensados aos homens. São incomunicáveis porque somente Deus possui. Somente quem é uma divindade possui, tá bom? No caso, somente Deus. Então vamos lá. Declarações do próprio Jesus sobre sua divindade. O que Jesus expressa sobre a sua divindade. Vamos lá. Declarações do próprio Jesus sobre sua divindade. Para ratificar sua divindade, o próprio Jesus usava a expressão sagrada do Pai: Eu sou. Aí ele diz assim: ó, Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida e a videira verdadeira. É interessante isso aqui. é, Inclusive na sala de aula, eu até frisei e falei sobre essa expressão. Nenhum judeu ousava usar a expressão eu sou, referindo-se a si mesmo, pois era uma expressão que identificava o próprio Deus. Então, por exemplo, o judeu não dizia eu sou pai de fulano. Eles sempre dizem fulano é meu filho, tá? Então a expressão eu sou para os judeus ele levava muito a sério, porque era uma expressão que, segundo eles, somente Deus pode utilizar. Porque foi isso que Deus, ou quando Deus se apresentou para Moisés, ele disse para Moisés: Eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou. Então, somente Deus pode apresentar-se como eu sou. Então, essa expressão não é usada pelos judeus. Então, quando Cristo diz, Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, aí pronto, ali para os judeus, era uma blasfêmia, porque Cristo estava se intitulando Deus. E automaticamente, quando ele se intitula Deus, os fariseus, né, que não tinha Cristo como Deus, não acreditava na divindade de Cristo, tá? Eles diziam blasfema, 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 né? Dizendo ser o rei, dizendo ser Deus, dizendo ser uma divindade. Então, para eles era um motivo de blasfêmia, não sabendo eles que de fato Cristo é Deus. Outras características da divindade de Jesus. Ele é imutável em seus atributos. Sua divindade é completa, ele pode perdoar pecados, ele pode ser adorado. Esse aí são as características da divindade. Então, só a divindade pode ser adorada, só Deus pode ser adorado, somente Deus pode perdoar pecados e somente Deus é uma divindade completa. Então, quando ele diz ali para o coxo, né, que desceu, que os amigos desceram pelo telhado, ele diz, os teus pecados estão perdoados, né? E aí os fariseus murmuram no seu coração, dizendo: Quem é ele? Quem é este homem para poder perdoar pecados? Aí Cristo utiliza ali a sua onisciência.
onisciência, o poder de conhecer todas as coisas. E como Deus, ele conhecendo o coração dos homens, ele diz assim: o que que é mais fácil dizer para este homem: estão perdoados seus pecados, ou dizer: levanta e anda, né? Mas para que vós sabeis que eu sou Deus, digamos assim, em outras palavras, eu te digo a este homem: levanta e anda. Então o homem levantou, pegou sua cama e andou e saiu. Isso é uma prova de que Cristo de fato era Deus e Cristo é Deus, tá bom? Outra característica, a segunda característica, vai falar aí agora sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. E um dos principais aí é o arianismo, que era um principal de Ariano, né? O principal heresiarca ou a principal heresia vinda deste homem chamado Ário, né? Ariano. O arianismo vem de Ário. O fundador é Ário. Uma doutrina herética que teve origem no início do século IV, em 318 depois de Cristo, com Ário, um presbítero da Alexandria. Ário negava a divindade plena de Jesus. Quais são os ensinamentos, então, do esse arianismo? Ensinamentos e explicações do arianismo. Jesus como criatura. Então, Ário ensinava que Jesus foi criado por Deus e, portanto, não poderia ser coeterno, nem consubstancial da mesma essência que Deus. Para dar sustentação, citavam isoladamente algumas passagens bíblicas. Provérbios 8:22, João 17:3, Colossenses 1:15. Outra característica era a subordinação essencial. Para os arianos, Jesus possuía uma natureza divina inferior à de Deus Pai. Então, para eles, Cristo era inferior ao Deus Pai, né? A pessoa de Deus Pai. Então, e para dar essa sustentação, ele citava Filipenses 2:5 ao 10. Eu acho que, se não me engano, fala sobre o esvaziamento, né? Que para alguns chamam de kenosis, né? Que é a doutrina do esvaziamento. A kenosis é a doutrina do esvaziamento. Dentro desta questão aí de Filipenses, o que Paulo está trazendo dentro do seu contexto é o sentimento de humildade, de serviço. É nesse sentido. Tá? E aí ele diz: olha, irmãos, tenhais em vossos corações o mesmo sentimento em que Cristo teve. De quê? De que, sendo Deus, não teve por usurpação, né? Não, ou seja, não extrapolou, não quis ou não colocou o fato de ser Deus sobre todas as coisas, mas antes de tudo isso, sendo Deus, humilhou-se. E aí nós podemos ver as três humilhações de Cristo. A primeira humilhação é quando ele desce do céu e vem para a terra. A segunda humilhação é quando ele se torna homem, né? E veio cumprir seu ministério. E aí passou por toda aquela fase de humilhação que a gente já conhece, né? Foi rejeitado, era considerado como indigno, né? Considerado até mesmo como herege para os seus patrícios, né? Jesus foi cuspido, foi caluniado, Jesus sofreu de todas as etapas que um ser humano pode sofrer. Então ele pagou com seu próprio corpo, pagou o nosso preço de todas as maneiras, de todas as formas. Então ele se humilha em sair da glória, deixar sua glória, é uma humilhação. Quando ele decide deixar sua glória, já é uma humilhação. Quando ele vem para a terra, já é uma outra humilhação, tá? E quando ele morre, a morte de cruz é a terceira e última humilhação, porque Paulo disse que maldito é aquele que é posto no madeiro. E a morte por crucificação, a condenação por crucificação, era a mais horrenda daquela época, tá? E era destinada para os homicidas, para as piores classes de detratores ou vagabundos, digamos assim. Então, quem era condenado à cruz era considerado a mais baixa estirpe da sociedade. E Cristo se humilhou, morrendo a morte física e morte de cruz, né, para completar. Então, eles diziam que Cristo ele era inferior ao Deus Pai, né? Primeiro, ele citava isoladamente algumas passagens bíblicas, e ele dizia
que Cristo foi criado por Deus e, portanto, por ser uma criatura, ele não era coeterno. E a segunda heresia que eles pregavam é que Cristo era inferior ou menor que o Pai. A refutação bíblica a esses ensinamentos. Então, o que que a Bíblia diz com relação a esses ensinamentos diários, né? Podemos ver ali, ó, Jesus é o primogênito da criação, ou seja, porque ele estava no princípio da criação. No contexto judaico, primogênito era um título de honra, indicando também posição e autoridade, né? E não necessariamente o primeiro a ser nascido. Positivo, né? Então, vamos lá. Sobre Jesus como criatura. O fato de Jesus ser o primogênito da criação não significa que ele foi criado ou o primeiro a ser criado por Deus. Antes significa que ele é o cabeça e o soberano da criação, ele possui a mais alta honra da criação, na criação quer dizer, ele é antes de toda a criação, ele tem autoridade sobre toda a criação, ele é supremo sobre toda a criação, incluindo o mundo espiritual. Colossenses 1, versículo 16 e 17. A palavra grega usada para primogênito, protokos, não se refere à criação no sentido temporal, mas à supremacia e excelência. Vamos lá, sobre a subordinação essencial. O que é que diz aqui? Ó? O fato de Jesus ter se encarnado não significa que ele é inferior ao Pai em sua natureza divina. Então, o próprio Jesus declarou sua igualdade com o Pai em divindade e essência. Quando ele diz, né? Eu e o Pai somos um. Então, ele está falando da sua igualdade de divindade e de essência. Então, quem vê o Pai, me vê. Jesus disse, né? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, está falando exatamente desta posição divina e de essência. Tá bom, irmãos? Até porque, dentro da ideia da Trindade, são pessoas distintas, porém, é, sendo Deus, tá? Porém, as três pessoas são Deus e são pessoas distintas, porém o mesmo Deus. Terceiro e último aqui, implicações do arianismo na atualidade. Então, o legado do arianismo nos dias de hoje. Onde podemos ver esse legado sendo estabelecido nos dias de hoje? Está aí, através das testemunhas de Jeová, né? Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então, lá, uma versão herética da Bíblia. Onde é que podemos encontrar? Além das Escrituras Sagradas aí, da tradução do Novo Mundo, que os testemunhos de Jeová apregoam, também podemos ver a questão da, da Bíblia dos muçulmanos, né? E do Alcorão. Podemos ver também algumas disfunções na, na Bíblia dos Mormons, no livro dos Mormons e por aí vai, né? Então, trata-se de uma tradução da Bíblia chamada Tradução do Novo Mundo, usado pelas testemunhas de Jeová, que é reconhecida como uma versão tendenciosa. Ela possui alterações deliberadas para sustentar suas crenças doutrinárias, entre elas a negação da divindade plena de Jesus. Inclusive, eles herdam, até porque Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, eles herdam ali algumas nuances da igreja adventista, por exemplo, em dizer que Jesus foi Miguel, né? Eles dizem isso, que Jesus, ou que Miguel era Jesus e Jesus era Miguel. Então, como exemplo clássico, a alteração de João 1:1, onde se diz e a palavra verbo era Deus, eles alteraram para e a palavra verbo era um Deus. Artigo definido ali, né? Um Deus, né? Então, assim, e a palavra, no original, no João 1:1, na nossa Bíblia tá, e a palavra, ou o verbo, logos, era Deus. Eles alteraram e disseram, e lá está escrito na Bíblia dos Testemunhos de Jeová da seguinte maneira: e a palavra era um, Deus com Deus minúsculo e o artigo definido um, né? Outro, surgimento dos movimentos religiosos orientais. Então, o panteísmo monista.
Para eles, Jesus Cristo é visto apenas como um guia espiritual, uma manifestação de um princípio divino, tem de negar a Trindade. Hare Krishna. Para o Hare Krishna, Jesus é reduzido a um avatar, ou manifestação secundária de Krishna, um mestre espiritual, sendo que a salvação só é encontrada na devoção a Krishna, através de cânticos e práticas meditativas. Então, a negação da divindade de Jesus reflete a cosmovisão que contraria as Escrituras e minimiza o papel redentor de Cristo. O islamismo, o surgimento de outros grupos heréticos, por exemplo, o islamismo, né, possuindo um livro próprio doutrinário, o Alcorão. Suas principais crenças são: negação da divindade de Jesus, para eles, Jesus não é Deus e não faz parte da Trindade. Outro, outro ensinamento: negação da filiação divina de Jesus. Essa ideia é considerada uma blasfêmia para eles. E outro, negação da crucificação e ressurreição de Jesus. Para eles, Jesus não morreu na cruz e foi levado direto para o céu. E para eles, Jesus não passou pela cruz, foi levado direto para o céu, ou seja, foi transladado. O budismo, né? As religiões reencarnacionista, reencarcionistas, é um pouco difícil de pronunciar, reencarcionistas, que creem na reencarnação, né? Suas principais crenças são: Jesus não é Deus. Por quê? Da concepção deles, Jesus não é Deus. Para eles, Jesus é visto como um espírito evoluído, um médium, um grande mestre espiritual que atingiu um elevado grau de iluminação. Também eles negam a singularidade de Jesus. Então, para eles, Jesus é considerado um entre muitos líderes espirituais, perdendo sua posição única como salvador da humanidade. Então, tanto para o budismo quanto para o espiritismo, que são religiões que acreditam na reencarnação, né? E aí tem uma terceira abordagem deles é que rejeição à ressurreição física de Jesus teria sido um evento simbólico ou espiritual, não como algo histórico e literal. Então eles negam totalmente até mesmo a ressurreição e a morte física de Jesus. Agora, interessante é que eles dizem que a regra do espiritismo, principalmente kardecista, diz que o homem é dado morrer, nascer, se desenvolver, morrer e se reencarnar. Então, para alguém se reencarnar, ele deveria morrer. Então, na concepção deles, Cristo ele não ressuscita, né? Ele reencarna. Mas a reencarnação, segundo eles, a pessoa volta de uma outra maneira, volta em outro corpo, no corpo de outra pessoa, ou volta, é uma pessoa que nasce, porém, com as lembranças e com o espírito daquele que se foi lá atrás, né? E as novelas, por exemplo, globais, existem algumas novelas da Globo que falam muito sobre isso. Por exemplo, a novela A Viagem, que fala sobre o espiritismo, a outra novela, Alma Gêmea, que fala sobre essa questão também do espiritismo, né? Que uma das principais personagens morre e aí volta no corpo de uma índia, entendeu? Não é que a pessoa volta, é o espírito dessa pessoa que volta em qualquer outra coisa, em uma barata, em um animal, qualquer outra coisa para poder evoluir. E qual o objetivo? É evoluir esse espírito e chegar no estágio de iluminação, em um mais alto grau de iluminação. Para eles, Jesus era um espírito evoluído, né? Um médium, alguém que estava ali mediando os espíritos e trazendo revelações do passado. Mas Jesus não trouxe revelação do passado de ninguém, gente. Pelo contrário, Jesus profetizou o futuro. Jesus profetizava a escatologia. Jesus profetizava os eventos que aconteceriam, principalmente contra Jerusalém, contra Israel. Então, tudo isso aí cai por terra, porque Cristo não veio de nada. Para Cristo, se Cristo foi um espírito evoluído, então ele deveria reencarnar, mas Cristo não reencarnou. Cristo, pelo contrário, Cristo encarnou, que é uma
uma expressão que a gente precisa tomar cuidado. Cristo não reencarnou, tá, irmãos? Cristo, ele encarnou, ou seja, ele era o verbo que se tornou carne. Cristo não reencarnou, porque Cristo não tem nenhum tipo de representatividade de alguém que morreu e voltou como uma pessoa de Cristo. Nada a ver, tá? Não é isso. Porém, Cristo, ele não morre, tá? Cristo não morre. Cristo entrega o seu espírito ao Pai. A morte não vence Jesus, é Jesus que vence a morte. Que isso fique bem claro. Então, se Cristo não morreu, como é que ele reencarnou? Então não tem como, né? Então foge totalmente. Cristo, ele entrega o seu espírito ao Pai, e quando ele entrega o seu espírito ao Pai, segue o mesmo princípio de alguém que morre. Quando alguém morre, né, o corpo toma na tumba fria, tomba no chão, volta para o chão, volta para o pó, porque do pó o homem veio, e seu espírito volta para Deus, tá? Então, e quando Cristo ele ressuscita, ele ressuscita no seu próprio corpo. Ele não vem ele não vem em um outro corpo, ele não renasce como um outro Jesus. Não, ele veio e ressuscitou com o mesmo corpo. Porém, esse corpo é glorificado. Se Cristo já não tinha pecado, com esse corpo glorificado, ou com esse corpo transformado, digamos assim, porque a glorificação do corpo se dá quando chega no céu, mas com esse corpo transformado, né? Cristo, ele tem o mesmo corpo. Então, o Espírito Santo vem, produz a ressurreição de Cristo do mesmo corpo pela qual estava lá no sepulcro que era emprestado, né? O sepulcro de Jesus era emprestado. Conclusão: a postura do cristão: apresentar e defender com clareza, amor e mansidão a divindade plena de Jesus, tá? Sempre deixando claro aqui essa posição, né? Agora, o interessante aqui é a gente falar um pouco sobre essa encarnação de Jesus, porque é um assunto bastante importante quando falamos da encarnação de Jesus, né? Então vamos lá. Cristo veio debaixo de uma profecia, Cristo estava profetizado desde Gênesis 3,15, né? Desde Gênesis 3,15, Cristo já estava profetizado para vir no mundo, no sentido de ali ter o proto-evangelho, né? Então, quando o homem peca, Deus desfere algumas sentenças, e a sentença sobre o pecado é exatamente quando ele profetiza acerca da vinda do Redentor, de Cristo. E ele diz, naquela profecia, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Agora, note aqui que a profecia ela se cumpre à risca, porque Jesus vinha da semente da mulher, não da semente do homem. Então, essa mesma mulher que foi enganada, a mulher, não é que é a mesma mulher, mas assim, uma ideia, né? De Eva aí sendo a mãe de todas as nações. Então, assim, ó, então Eva, através de Eva, Eva foi enganada e Adão traz o pecado, porque a Bíblia diz que por um Adão, por um homem, o pecado entrou no mundo. Então, Eva foi enganada e engraçado, representando a figura feminina, e Deus fala, olha, dessa mesma figura feminina que você enganou a serpente, que a serpente enganou, dessa mesma figura feminina, vai nascer um, do ventre de uma mulher, vai nascer um, como uma espécie de vingança. Olha, você enganou a mulher, porém, essa mesma mulher que você enganou, essa figura feminina, a partir dela, vai nascer um, virá um, que vai exatamente esmagar a cabeça da serpente, que vai pisotear a cabeça da serpente. Você vai até ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Importante que, quando a gente vai analisar a maneira que Cristo entra no mundo, ele entra exatamente pela porta da legalidade do nascimento. Quando a gente vai perceber essa porta da legalidade do nascimento, a gente vai para João capítulo 10, né, ou João capítulo 10, melhor dizendo, que fala dentro daquele contexto ali do pastor, né, verdadeiro e do pastor mercenário. E aí alguém aplica assim: o diabo veio, ou o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, né? Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
Lógico, o contexto ali fala de pastores mercenários, de lobos em peles de cordeiro, né? Fala que o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e o verdadeiro pastor ele entra pela porta, e quando ele entra pela porta, as suas ovelhas conhecem a sua voz, né? Lógico, tudo ali dentro da cultura do pastoreio que o judaísmo tinha, os israelitas possuíam, eles eram pastores, né? Então vamos lá. Se Jesus disse assim, que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta, mas não pula a janela como o falso pastor, né? Então ele está dizendo ali sobre uma legalidade. Porta na Bíblia fala sobre transição, fala sobre legalidade. Por exemplo, a Bíblia diz em Apocalipse que para uma das igrejas, Cristo estava à porta. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Ora, se ele está batendo na porta, então significa que não deram legalidade para que ele entrasse. Cristo só entra na vida de alguém quando alguém dá essa legalidade. Então, Cristo entrou no mundo pela porta do nascimento. Ninguém vem a este mundo a não ser pela porta do nascimento. Então, ele está dizendo: Eu sou o verdadeiro pastor, as ovelhas conhecem a minha voz porque eu entrei pela porta. Ele entrou pela porta do nascimento para se tornar homem, ou seja, pela porta da encarnação. E qual é a porta que ele entra? Ele entra pela porta virginal. Vamos lá. Aí alguém vai dizer assim, só para refutar alguns pensamentos errados. Alguém vai dizer assim, beleza, Cristo ele veio por uma virgem, tá? Jesus não poderia ser filho de José com Maria, porque se ele fosse filho de José com Maria, ele estava debaixo do pecado original que foi herdado ali na queda do homem. Por isso que Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque herdamos a natureza caída, pecaminosa natureza afastada de Deus. Então, quando Cristo vem sobre Maria, tá? Quando o Espírito Santo ali vem sobre o útero de Maria, ele santifica Maria, ele separa Maria, santifica o seu ventre, santifica o seu útero, para que o Messias fosse gerado. Então, toda a ação de concepção de Maria foi espiritualmente preparado e santificadamente apresentado e executado. Então, a obra da santificação, da separação, a obra do nascimento virginal foi produzido pelo Espírito Santo, ok? Então, da mesma forma que Jesus entra, é gerado, ora, Adão, Eva foram criados por Deus. Por isso, eles foram criados, eles foram feitos. Por isso que a Trindade diz: façamos, ou seja, eles operaram o seu poder para fazer com suas próprias mãos, para fazer, idealizar com suas próprias mãos. A palavra fazer ali no hebraico é bara. Bara dá a ideia de fazer do nada. Então, fazer do pó é fazer do nada. Então, do nada, Deus fez o homem, tá? Então, Deus é o único que do nada pega pega o nada e faz tudo, entende? Então, assim, a ideia é aquela. Porém, Cristo ele não foi criado, ele foi gerado, porque ele já existia. Porém, gerado no sentido de gestação, gerado no sentido de gestação, quando o Espírito Santo produz ali a fecundação do óvulo de Maria dentro de um dentro de dentro de questões miraculosas. Ali foi um milagre do Espírito Santo, gerou um bebê no ventre de Maria. Agora entenda, a concepção da perca da virgindade ela se dá de fora para dentro. Porém, no caso de Maria foi diferente, foi de dentro para fora. Porque Cristo inaugura o ventre de Maria e a virgindade de Maria, né? Inaugura ali e sai de dentro para fora, sem auxílio humano, né? Porque não foi relação humana, mas sim a relação do Espírito com o óvulo de Maria. E Jesus sai dali, rompendo o ímã de dentro para fora, tá ok? Então, quando Jesus rompe o ímã de dentro para fora, Jesus já sai ali com as duas naturezas.
A natureza divina, porque foi produzido, e a fertilidade no óvulo de Maria, o Espírito Santo, e humana, porque ele veio de uma mulher, de um ser humano. Então ele possuía um DNA humano, né? Ele possuía sangue, possuía um corpo normal, igual o meu, igual o seu, possuía emoções, possuía tudo isso que você possui aí. Jesus possuía. A única coisa é que Jesus não tinha pecado. Jesus estava isento de qualquer pecado. E Jesus, em momento algum, ele pecou. Tá ok? Porém, quando Jesus morre, da mesma forma que o ventre de Maria foi algo emprestado, da mesma forma foi a sua sepultura, porque a sepultura de Jesus foi emprestada, era de José de Arimateia. Por que ambos foram emprestados? Porque Cristo passaria por um período curto de tempo. Note, gestação de 9 meses e apenas 3 dias no ventre da terra, como ele mesmo disse. Né? O sinal que eles pediam, qual sinal que vocês nos dão? Jesus disse, o sinal de Jonas, né? Que por 3 dias e 3 noites passou no ventre do grande peixe. Da mesma forma, o Filho do Homem passará no ventre da terra 3 dias e 3 noites. Aí o terceiro dia ressurgiria, porque era uma passagem. Tanto a concepção de Jesus, a encarnação de Jesus foi uma passagem, da mesma forma, a sua ressurreição foi uma passagem. Tudo isso provando a natureza da encarnação de Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Sempre aqui gosto de deixar aqui os créditos para o nosso irmão, o evangelista Fabiano Leles, ali da cidade de Belo Horizonte. Está aí os contatos dele. Se você se interessa, tem os grupos onde você pode entrar, uma ajuda financeira se você quiser. E só você pegar os dados dele e entrar em contato e seja feliz, tá bom? Abençoe essa obra desse irmão, o pastor Fabiano Leles, um homem de Deus, um grande amigo. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo bíblico. Estudo bíblico, tá bom? Que Deus abençoe. Até lá.